Nós vamos, meus irmãos, dar continuidade à exposição que tem sido feita aos domingos na primeira carta de Pedro. Hoje vamos meditar no capítulo de número 3. Eu digo que pregar a Bíblia como estamos fazendo, o que é chamado de lex contínuo, ou seja, expondo a Escritura, versículo por versículo, capítulo por capítulo de um determinado livro, como é a primeira carta de Pedro, ela causa em nós duas coisas. Primeiro, que nós estamos ouvindo e meditando naquilo que Deus diz, naquilo que a palavra de Deus nos fala. É uma tentação, muitas vezes, para o pregador, tentar escolher textos para trazer à igreja. E, às vezes, o pregador foge de alguns textos, porque ele é tentado a falar algumas coisas, às vezes, que as pessoas querem ouvir. E pregar assim, capítulo por capítulo, versículo por versículo, faz com que a gente seja escravo do texto. É o texto que tem a primazia, a escritura que tem a autoridade, e não a escolha do pregador. Mas aí entra um outro desafio, que é você ter que encarar certos textos, que às vezes você gostaria de fugir deles. E esse é um texto que eu acredito que todo pregador, quando vai pregar sobre ele, diante da nossa cultura pós-moderna, fica às vezes com um certo receio, porque vai tratar de um tema que às vezes é espinhoso e polêmico, porque vai falar acerca do papel da mulher, da relação da mulher com seu esposo, da submissão feminina. E esse não é um assunto contemporâneo. Esse não é um assunto que caia bem aos ouvidos, inclusive de muitas mulheres. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para esse texto, que ele é muito precioso, é muito importante. Nós vamos primeiro nessa noite meditar sobre o papel da esposa em relação ao seu marido. Aquilo que Deus espera de você como mulher, você que está casada. E Pedro vai tratar de uma questão que é a mulher casada com um marido que não é cristão, que não teme ao Senhor Jesus. Um desafio maior ainda. Mas domingo que vem, que as mulheres voltem, porque domingo que vem nós vamos falar sobre o papel do homem. Você, marido que está aí sentado, aguarde, porque domingo que vem a palavra vai ser uma palavra direto para nós, como maridos, o que Deus espera de nós como homens no nosso casamento. Então acompanhe a leitura em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas
ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro aqui, neste momento da sua carta, ele vai tratar de coisas que são extremamente práticas na vida cristã. Ele fala sobre a relação que o cristão tem com o Estado, a relação que o cristão tem no seu trabalho, e agora ele vai falar do papel do cristão na sua família. Ele fala, a partir de agora, da relação mais íntima, que é o contexto do casamento. Pedro havia falado sobre as bênçãos que nós, como igreja, desfrutamos em Cristo Jesus. Ele havia falado sobre a nossa identidade como corpo de Cristo, e agora então Pedro vai falar sobre as nossas responsabilidades, sobre os nossos deveres, aquilo que Deus espera de nós. E ele começa, a partir do capítulo 3, falando sobre a família. Ele fala sobre a família porque a família está no centro e no palco da história. Sem família não tem sociedade. Sem família não tem Estado. Sem família não há razão do porquê trabalhar. Sem família não existe igreja. O relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento, o relacionamento sadio entre um marido e uma esposa é o cimento que une a família. Vamos examinar à luz desse texto qual o papel que Deus espera da esposa e qual o papel que Deus espera do marido. Pedro começa falando sobre as mulheres, e ele dedica o maior tempo, porque as mulheres enfrentavam mais dificuldades culturais do que os homens naquela época. Principalmente quando a mulher se tornava uma mulher cristã, cujo marido não era crente no Senhor Jesus. A cultura daquela época era uma cultura que impunha todos os privilégios aos homens e todos os deveres às mulheres. O Evangelho foi fundamental para quebrar um sistema opressor e causar uma revolução nos relacionamentos familiares. Mulher, na perspectiva bíblica, ela não é uma coisa. Mulher é uma pessoa. Ela não é uma escrava, mas ela é uma princesa livre. Ela não é inferior, mas é digna de toda a honra. Na época de Pedro, havia a cultura do Estado romano, que era chamado de pátrio poder. Era o poder absoluto do pai, da figura masculina. Este poder era concedido pelo Estado romano, onde o pai, na figura masculina, tinha absoluta autoridade dentro da sua casa. Ele poderia até mesmo, na disciplina do seu filho, vir a matá-lo pelo consentimento e aprovação do Estado. A mulher que nascia naquela época, e você que está aqui, agradeça a Deus por não ter nascido naquela época debaixo do Estado romano, a mulher não tinha nenhum direito.
A mulher nascia e era vista apenas como um objeto. Ela servia apenas para ter a sua prole, para gerar filhos, para cuidar deles e para servir o seu marido e nada mais. As mulheres naquela época não gozavam de nenhum direito pós-moderno que hoje vocês desfrutam. Então, ser mulher naquele tempo era viver debaixo de um regime opressor, totalitário, porque você já nascia como mulher debaixo do poder do seu próprio pai, em primeiro lugar, dentro da casa. E aí o seu pai arranjava o casamento para você. Muitas vezes você poderia casar com quem você não queria casar. E você era transferida de tutela. Você saía da tutela do seu pai, que tinha poder absoluto sobre você, e aí quem passava a ter poder absoluto sobre a sua vida era o seu marido. Havia apenas então uma transferência de poder do pai para o esposo. E o que acontecia era que você tinha que seguir a religião do seu marido. Você tinha que adorar os deuses que o seu marido adorava. E aqui está o problema. Muitas dessas mulheres, para quem Pedro escreve essa carta, eram mulheres que se converteram a Cristo Jesus depois de casar com o homem pagão. Depois de casar com o homem incrédulo. Esta era a situação delas. E esta situação causava uma tensão dentro do lar. É verdade que isso ainda acontece nos dias de hoje. Mas não era por causa do contexto que hoje nós temos de liberdade religiosa, a mesma situação que essas mulheres cristãs sofriam naquele tempo. Pedro, então, ele tem que escrever orientando essas mulheres cristãs. O que fazer com o meu marido pagão? O que fazer com o meu marido que é incrédulo? A primeira coisa que a palavra de Deus vai orientar, e esta não é a palavra de Pedro, mas a palavra de Paulo, é que a mulher que se casa com o marido e ela se converte a Cristo depois de casada, ela não tem que separar do marido porque agora ela é crente no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo de número 7, essas eram dúvidas que a igreja de Corinto tinha, e o apóstolo Paulo então escreve respondendo essas dúvidas. E veja o que ele diz, no verso de número 12 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Ao mais digo eu, não Senhor. Quando Paulo diz isso, é porque o Senhor Jesus não havia tratado dessa questão durante seu ministério. A única questão que Jesus trata sobre o casamento é sobre a questão do adultério. Mas na época de Jesus, não havia essa questão sendo levantada. O que fazer quando uma mulher casa e depois se converte a Cristo Jesus e o marido é pagão, o marido é incrédulo? Por isso Paulo diz, ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então a primeira palavra de Paulo é, você casou. Você e seu marido eram incrédulos. Não conheciam o evangelho. Ou você ou seu marido se converte depois de casado. Nem você, nem o seu marido deve se separar um do outro por causa da sua conversão a Cristo Jesus. A parte crente não tem que abandonar a parte incrédula.
Ele vai dizer no verso 14, a razão. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então o que Paulo está dizendo é que o seu convívio com o seu marido que é incrédulo, ou o seu convívio com a sua esposa que é incrédula, tem um propósito de Deus. E o propósito de Deus é que você testemunhe de Cristo para o seu marido incrédulo. O propósito de Deus é que você testemunhe para a sua esposa, se ela é incrédula. Você não deve se separar por causa da sua fé em Jesus, mas você deve agora, no contexto do casamento, ser uma testemunha viva de Jesus. Porque o seu testemunho vai influenciar o seu marido. O seu testemunho vai influenciar a sua esposa. Mas ele diz algo a respeito sobre isso, no verso de número 15. Mas se o descrente, se a parte incrédula, quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, o único motivo para você se separar do seu marido é se ele te abandonar. É isso que Paulo está dizendo. Você não deve jamais se separar por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas se o incrédulo, como ele diz, quiser apartar-se, se o marido é incrédulo, que se aparte. Essa é a única razão, aliás, duas razões para o cristão se separar. Duas razões. Que é o adultério, dito e ensinado por Jesus, e que é o abandono da parte incrédula, do não crente. Que eu colocaria também nesta situação, que nós vamos tratar aqui, um pouco no final, o abuso. O abuso. Um marido abusador, um marido violento, um marido que bate na esposa, um marido que oprime a esposa, que abusa, né? Eu diria que este seria um dos motivos para haver o divórcio, a separação. Pois bem, Pedro, ele está tratando dessa questão prática. E eu quero olhar com você para esse texto, para nós vermos o que Pedro está ensinando para as mulheres, que são cristãs, e este princípio que ele estabelece não é só para o marido incrédulo, mas também para o marido cristão. Ou seja, o princípio estabelecido por Pedro é o princípio de Deus para a vida da mulher. O que Deus espera de você no seu papel como esposa em seu casamento. A Bíblia estabelece certos princípios que devem orientar e reger o casamento cristão. E na perspectiva bíblica, homem e mulher se complementam. Homem e mulher, segundo a palavra de Deus, foram criados à sua imagem e semelhança. Diz lá, Gênesis capítulo 1, verso 27, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou segundo a sua imagem. Homem e mulher são iguais. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, homem e mulher têm o mesmo acesso a Deus, pela fé em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo em Gálatas, no capítulo de número 3, verso de número 28, ele diz: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher,
porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que Paulo aqui está dizendo não é que existe em Cristo Jesus uma perda do seu papel como esposo ou do seu papel como esposa. Paulo não está dizendo que em Cristo Jesus não existem mais funções entre o homem e a mulher, mas o que ele está dizendo é que não importa se você é homem, não importa se você é mulher, não importa o seu gênero, masculino ou feminino, tanto homem quanto mulher tem acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Paulo aqui está falando sobre como Deus nos recebe em Cristo Jesus. Paulo aqui está falando sobre salvação. Agora, o que Pedro está tratando na sua carta é sobre os papéis que Deus espera do homem e da mulher. E neste sentido, homem e mulher são diferentes. Porque a visão bíblica para o casamento é de complementação. Deus criou o homem e a partir do homem, Deus tirou da sua costela a sua auxiliadora, a sua esposa. E Deus disse para o homem e para a mulher em Gênesis 2, no verso 24: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Perceba comigo que para haver unidade tem que haver complementariedade. Para haver unidade tem que haver diversidade. Por isso Deus criou macho e fêmea. Não há unidade entre dois gêneros iguais, homem com homem. Não há unidade entre dois gêneros iguais, mulher com mulher. Mas quando o homem se une à mulher, quando a mulher se une ao homem, aí está o plano de Deus para o casamento. Aí está a ideia de complementariedade. O homem é completado pela mulher. A mulher é completada pelo homem. Isso é casamento. Portanto, o que Pedro está tratando aqui nessa carta é sobre essa diversidade de papéis e funções no casamento. Isso é muito trabalhado na Escritura. E é algo maravilhoso da gente compreender qual é o projeto de Deus para a família. Qual é o projeto de Deus para o casamento. Você abre, por exemplo, a carta de Paulo escrevendo aos Efésios. E você vai ver que Paulo diz lá no verso 21, que tanto o marido quanto a esposa devem estar sujeitos igualmente ao temor de Cristo. E aqui o apóstolo Pedro fala a mesma coisa. Ele fala aí para a mulher no verso de número 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. E ele vai dizer no verso 7 para os maridos, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O que vale para a esposa, vale para o marido. O que vale para a mulher, vale para o homem. Os dois devem viver em submissão um ao outro, porque os dois devem estar sujeitos ao temor de Cristo Jesus. Essa sujeição mútua que foi criada pelo próprio Deus. E esta sujeição deve ser uma ilustração viva de carne e osso da união entre Cristo e a igreja, entre a igreja
e Cristo. Por isso, todo casamento deve ser uma pequena parábola do Evangelho. Veja comigo, então, o que Deus espera primeiramente da esposa cristã. Pedro aqui vai tratar dessa questão e ele vai especificamente falar da esposa cristã casada com o marido incrédulo, mas é um princípio que se aplica a todo casamento cristão. Primeira coisa, a mulher casada com o marido incrédulo deve ser submissa ao seu próprio marido. Ele diz isso no verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. A palavra submissão é uma palavra que hoje em dia tem sido muito distorcida. Nós precisamos esclarecer um pouquinho o que não é submissão. Primeiro, submissão não é você ser inferior ao seu marido. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 3, ele diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja que Paulo diz aqui que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo Jesus não é inferior a Deus Pai, porque a Bíblia nos ensina sobre a Trindade. E o ensino da Trindade é que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. Os três não são três deuses. Os três são um único Deus, indivisível, porém três pessoas que possuem a mesma essência, a mesma natureza, têm o mesmo poder, têm a mesma honra, têm a mesma glória. Mas Paulo diz que Deus Pai é o cabeça de Cristo. Isso não significa que Jesus é inferior ao Pai, mas significa que o Filho veio para cumprir o plano estabelecido pelo Pai. Não foi o Pai quem morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o Filho unigênito enviado pelo Pai. Então, casamento tem que ser uma ilustração do que é a própria Trindade, onde homem e mulher são um, mas homem e mulher são diferentes, porque homem e mulher têm papéis diferentes estabelecidos pelo próprio Deus. Então a palavra submissão, em primeiro lugar, me entenda, não significa ser inferior ao homem. Em segundo lugar, submissão não significa subserviência. Pedro aqui não está falando que você, mulher, tem que obedecer ao seu marido cegamente. Que você tem que falar para ele toda hora, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Não! Não! A mesma palavra que é usada para a mulher lá em Gênesis como auxiliadora, é a mesma palavra usada para Deus. A Bíblia diz que Deus é o nosso ajudador, que Deus é o nosso auxiliador. Então você como mulher tem que muitas vezes, e vocês são muito boas nisso, vocês têm que, com sabedoria, com o jeito que vocês têm, vendo alguma coisa errada no seu casamento, vendo alguma coisa errada na vida do seu marido, alguma decisão que ele vai tomar que você sabe que essa decisão será a pior decisão de todas, você tem como auxiliadora, com sabedoria, exortar o seu marido, repreender o seu marido, falar não para ele. Portanto, o que Paulo aqui está dizendo, aliás, o que Pedro aqui está dizendo, não é essa servidão cega, não é isso, não é isso.
Pedro também não está falando que submissão é um status de gênero. Veja que ele fala que a mulher aqui deve ser submissa ao seu próprio marido. Ele não está falando que você, mulher, tem que ser submissa ao gênero masculino, e sim ao seu marido. Não é a qualquer homem, mas ao seu esposo, com quem você se casou. A mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, como a igreja é sujeita a Cristo Jesus. É este o argumento de Paulo em Efésios capítulo 5. A mulher cristã, mesma aquela que está casada com marido incrédulo, ela deve ser submissa a ele. E qual é o propósito disso? Veja o que Pedro nos diz. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando Pedro fala aqui que a mulher vai ganhar o marido incrédulo sem palavra alguma, Pedro aqui não está dizendo que a mulher tem que ficar de boca fechada, não é isso. Que a mulher tem que ficar calada dentro de casa, que ela não tem que falar nada, não. O que Pedro aqui está dizendo é que o casamento é o ambiente mais oportuno, porém o mais desafiador para uma mulher cristã viver o evangelho. Eu explico isso. Se você tem um casamento que duas pessoas são cristãs, duas pessoas são crentes em Jesus, as falhas um do outro são muitas vezes relevadas, porque os dois compreendem muito bem o que é a natureza humana, que nós somos pecadores, e que nós precisamos da graça, da misericórdia do Senhor. Agora, quando uma mulher cristã está casada com um marido incrédulo, a coisa não é bem assim. Por isso Pedro diz que a estratégia evangelística da mulher cristã para ganhar o seu marido é pelo seu comportamento dentro de casa. Ela vai ganhar o seu marido sem palavra alguma. E ganhar maridos incrédulos sem palavra alguma é viver sabiamente o evangelho. É dar um bom testemunho de Cristo Jesus para o seu esposo. Porque se você, minha irmã, é casada com um marido incrédulo e você não dá um bom testemunho, você é aquele tipo de mulher que fica falando o tempo inteiro, você fica fazendo coisas que são tropeço para o seu marido, um mau testemunho, ele vai olhar para você e vai falar: eu não quero esse Jesus, eu não quero ir para a igreja com você, eu não quero este evangelho que você está vivendo para a minha vida. Por isso o desafio da mulher casada com incrédulo é um grande desafio. Nesse sentido, Pedro está dizendo, o seu casamento é um campo missionário. Pedro aqui não está recomendando para nenhuma mulher solteira casar com um homem incrédulo. Aliás, a Bíblia em nenhum momento incentiva casamento de pessoas que não sirvam o mesmo Senhor. Mas se você não conhecia o evangelho e casou com um homem incrédulo e depois se converteu a Cristo, agora você tem um campo missionário dentro da sua casa. Ganhar o seu marido para Jesus. Veja que Pedro fala que este marido incrédulo, ele vai observar o seu honesto comportamento cheio de temor.
Pedro aqui não estabelece o limite, mas eu creio que há um limite para isso, evidentemente. A mulher cristã casada com o marido incrédulo, ela vai ter que ter muita sabedoria de Deus para saber até que ponto ela tem que ir. Até que momento ela vai ter que ser flexível, tolerante com algumas coisas no casamento. E até que ponto ela vai ter que ser inflexível. Ela vai ter que ter muita sabedoria de Deus. Mas em todos os momentos, Pedro diz, concordando ou não com seu marido incrédulo, você tem que demonstrar para ele, através do seu testemunho, que você o respeita como seu marido. A palavra usada aqui por ele, cheio de temor, é isso. É a mesma palavra que anteriormente Pedro referiu-se ao temor a Deus. E ele está dizendo, o mesmo respeito que você tem por Deus, o mesmo respeito que você tem por Cristo, você tem que ter pelo teu marido incrédulo. Porque é através desse seu comportamento que você vai mostrar para ele o Evangelho. É através da sua relação com ele, respeitando, embora ele não sendo crente, mas respeitando como líder da sua casa, como cabeça do seu lar, que ele vai olhar para você e ele vai ver que existe alguma coisa diferente na sua vida. E esse algo diferente é o Senhor Jesus que mudou o seu coração. Veja que agora Pedro, ele desenvolve no seu argumento sobre este papel que Deus espera da mulher casada com o marido incrédulo. Ele vai desenvolver esse seu argumento e vai fazer uma ilustração sobre isso. Veja aí comigo no verso 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O argumento de Pedro, para que a mulher cristã exerça essa submissão no casamento, o respeito para o seu marido, sendo ele incrédulo, é o argumento de que este valor de caráter é aquilo que a mulher tem que buscar para a sua vida. A beleza da mulher cristã, segundo Pedro, não está na sua roupa, não está no seu cabelo, mas está no seu caráter. Na cultura grego-romana, as mulheres tinham, como na nossa cultura também, uma forte preocupação com a beleza exterior. Quando Pedro fala, não seja o adorno da esposa. Essa palavra aqui, adorno, é a mesma palavra para cosmos. É de onde vem a palavra cosmético. E essa palavra se refere ao mundo da mulher cristã. O que ele está dizendo é que o mundo da mulher cristã, este mundo organizado pelo próprio Deus, não tem como valor primário e essencial a cultura do mundo que lhe cerca. Ele estabelece aqui alguns elementos da cultura grego-romana que tinham muito importância para a mulher naquele tempo, e eu não sei, eu acredito que alguns deles ainda é muito importante para muitas mulheres no nosso tempo. Veja o que ele fala. Ele fala de adereços exteriores. Ele usa aqui 3 exemplos do adorno exterior. Primeiro, frisado de cabelos. Aqui se refere aos penteados extravagantes, que eram feitos pelas mulheres daquela época, não sei se elas fazem ainda hoje, mas para chamar a atenção. Elas faziam tranças no cabelo,
e colocavam joias e pedras preciosas, as mulheres mais ricas, abastadas. E havia uma certa competição. Qual era a mulher que tinha o frisado mais bonito, o penteado mais bonito, a trança mais bonita? Outra coisa também Pedro fala dos adereços de ouro. Aqui se refere aos colares, aos brincos, aos braceletes que as mulheres usavam. E por fim ele fala do aparato do vestuário. Se refere aqui aos vestidos longos, de linho fino. Pedro está dizendo que nenhuma dessas coisas tem poder espiritual para transformar o caráter de uma mulher. Pedro está dizendo que nenhum desses valores, que são valores da sociedade, valores mundanos, porque são valores que apenas se importam com o exterior. Pedro está dizendo que nenhum desses valores são realmente valores que devem ser cultivados pela mulher cristã. Um detalhe, Pedro não está proibindo você de ir no salão, tá? Pedro não está proibindo você de usar joias. Pedro não está proibindo você de usar vestidos. Pedro aqui não está estabelecendo, como algumas igrejas por aí fazem, uma doutrina de usos e costumes. Não é isso. O que Pedro aqui está dizendo é que a maior beleza sua como mulher não é a sua beleza estética. A sua maior beleza não está no seu penteado de cabelo. A sua maior beleza não está no brinco que está na sua orelha. A sua maior beleza não está na roupa de grife que você veste. Pedro está dizendo que a maior beleza de uma mulher está no seu caráter. No seu caráter. Pedro está ensinando aqui qual é o tipo de modéstia. Isso mesmo, modéstia que a mulher cristã deve ter como prática de vida cristã. A mulher cristã deve ser modesta. Ela não é uma mulher extravagante. Não é. A mulher cristã que conhece a Jesus, que é temente a Deus, não estou falando que ela anda de qualquer jeito. Não estou falando isso. Que ela não se arruma. Mas ela não tem a cultura da extravagância como valor no seu caráter. Ela se veste com modéstia. Ela não se veste para chamar a atenção para si, para o seu corpo, para o seu penteado, para o seu rosto, para os seus olhos. Ela se veste acima de tudo para glorificar e agradar a Deus. Vista-se assim como mulher. Vista-se, em outras palavras, desculpe, vista-se de maneira decente. É isso que Pedro está dizendo. Com modéstia. Qual era então esta beleza da mulher cristã, segundo Pedro? Ele diz que a mulher cristã deveria ter a maior preocupação, não com a sua roupa, não com a sua cabeleira, não com as suas joias, mas a maior preocupação deve estar no seu coração do que na sua aparência. Veja o que ele fala. Seja, porém, o homem interior do coração. Interessante que Pedro aqui não tem nenhuma influência da cultura grego-romana, que era extremamente machista, porque ele usa a palavra homem interior para mulher. A palavra aqui homem é homem mesmo, sexo masculino. Para você ver que Pedro não tem nenhuma visão machista sobre a mulher. Ele diz que o verdadeiro valor da mulher, do seu homem interior, está no seu coração, unido ao
incorruptível. Isso aqui é muito interessante, porque ele está fazendo um contraste com a beleza exterior. A beleza exterior se acaba. Você toma um banho de loja, você passa o dia inteiro no salão, depois você sai, pega um vento, pega uma garoa, uma chuva, acabou-se tudo. Lá se foi, sei lá quanto que é, mas normalmente a gente reclama, né? Na hora de pagar a conta. Quer dizer, é passageiro. É uma beleza passageira, uma beleza circunstancial. Agora existe uma beleza que não se acaba. Existe uma beleza que não se corrompe. Existe uma beleza que dura para sempre. E esta beleza é a beleza do caráter de uma mulher cristã. Veja que ele descreve aqui esse banho de loja, de um caráter incorruptível, que é um espírito manso e tranquilo. Ele diz que essas são as vestes da mulher piedosa. Estas são as vestes da mulher cristã. Esta é a sua roupa. O espírito manso e tranquilo. Espírito manso e tranquilo. Isso é o mais importante. Pedro diz que é isto que tem grande valor diante de Deus. Parece que ele está repetindo aquelas palavras de Salomão, lá do Provérbios. Lá no capítulo 31, quando Salomão diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. E lá no finalzinho ele vai dizer, vã é a graça e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É esta beleza interior, importante não aos olhos humanos, mas importante aos olhos de Deus. É este caráter transformado pelo Evangelho de Jesus que deve ser cultivado no seu coração como mulher cristã. E aí Pedro nos dá um exemplo disso. Verso 5 e verso 6. Olha aí na sua Bíblia. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Pedro aqui inclui, na galeria das heroínas da fé, ele inclui o nome de Sara. Sara. E ele diz para as mulheres cristãs, se você se vestir com os trajos, vestidos de um caráter transformado e temente a Deus, como foi Sara, você será filha de Sara. Filha de Sara. Não somente o crente em Jesus é filho de Abraão, o pai da fé, mas as mulheres, crentes no mesmo Deus que Sara servia, também se tornam filhas de Sara. A mulher cristã deve se vestir como essas mulheres do passado. E Pedro aqui destaca Sara. Veja que ele destaca 3 marcas dela como uma mulher que se vestiu da graça de Deus, dando mais valor a um coração temente do que deixando ser influenciada pela cultura da sua geração. Primeira característica, diz que
essas mulheres esperavam em Deus. Primeira coisa. Santas mulheres que esperavam em Deus. Então, em primeiro lugar, para ser uma mulher assim, você precisa crer. Você precisa ser uma mulher de fé. Você precisa ter Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa é a primeira coisa. Você jamais será uma mulher sábia no seu casamento, que cultiva o verdadeiro valor diante de Deus, se primeiramente você não se render a Jesus como seu Salvador, reconhecer os seus pecados, se humilhar diante dele e clamar: Jesus, me salve. Jesus, mude o meu coração. Jesus, me liberte desta cultura caída que está ao meu redor. Mude a minha mente, para eu ser uma mulher como o Senhor criou, como o Senhor deseja, segundo a tua vontade. Essa é a primeira característica. Sara era uma mulher crente no Senhor. Às vezes fala muito de Abraão, se esquece de Sara. Mas quando Deus chamou Abraão para deixar sua casa, sua parentela, seu pai, sua mãe, ele também chamou Sara, e não somente ele obedeceu, Sara também obedeceu. Deus chamou essa mulher, junto com seu marido Abraão, quando ela tinha 65 anos de idade. Aos 75 anos, Deus apareceu para ela e falou: Sara, você vai ter um filho. Ela riu, porque era impossível uma mulher com 75 anos de idade, que não tem mais o costume das mulheres, ficar grávida. Mas a Bíblia diz que ela esperou na promessa de Deus por 25 anos, e com 90 anos, ela engravidou de Isaque. Essa é a característica de uma mulher valiosa aos olhos de Deus. Ela crê no Senhor, ela espera em Deus, ela confia nas suas promessas. A segunda coisa que Pedro aqui fala sobre o caráter de uma mulher transformada pelo Evangelho, e que é bênção na vida do seu marido, mesmo sendo ele incrédulo, é que ela respeita o seu marido. O texto diz: estando submissas ao seu próprio marido. Essas mulheres do passado, isso não é uma questão cultural, como querem colocar muitas vezes. Isso é um princípio estabelecido por Deus antes que houvesse pecado, antes que houvesse queda. Deus criou homem e mulher para se complementarem. E este é o papel que uma mulher que conhece o Senhor vai desempenhar no seu casamento. Ela vai entender que o seu marido é o líder da sua casa. E ela vai respeitar o seu marido como líder da sua casa. E ela vai ajudar sabiamente o seu marido a ser um bom líder na sua casa. Em terceiro lugar, diz o texto, esta mulher praticava o bem. O bem. Uma descrição geral do caráter dessas mulheres crentes. Porque todo aquele que de fato crê vai produzir bons frutos na sua vida. E disse Jesus: pelos frutos conhecereis que sois os meus discípulos. Provérbios diz que a mulher virtuosa, a mulher sábia, faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Esta mulher está preocupada com o seu casamento, preocupada com o bem-estar do seu marido, preocupada com o bem-estar dos seus filhos. Ela também trabalha, ela negocia, diz lá o texto. Ela tem empregados, tem servos, ela começa a trabalhar de manhãzinha e até tarde da noite. Ela não para. Ela faz bem ao seu casamento, bem à sua casa. Ela não é uma mulher tola, porque segundo a Bíblia, a mulher tola, que é a mulher que não teme o Senhor,
ela derruba, destrói o seu casamento, a sua família, com as suas próprias mãos. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. E o texto termina dizendo que ela pratica o bem e não temendo perturbação alguma. É aquilo que Jesus disse lá em Mateus 7. Se você ouve e pratica, se você realmente é um discípulo de Jesus, você está construindo a sua casa sobre a rocha. E quantas mulheres são isso na sua família? É o esteio da sua família, é o alicerce da sua família. Mulheres sábias são assim, fazem diferença na sua casa, para a glória de Deus. São bênção na vida do seu esposo e bênção na vida dos seus filhos. E quando vem a tempestade, quando vem as situações difíceis, quando vem uma pandemia como essa mulher, porque ela é crente no Senhor Jesus, ela não tem perturbação alguma. Ela não entra em desespero. Ela não é rixosa dentro de casa. Ela não fica reclamando o dia inteiro. Ela não é destemperada. Mas é uma mulher crente no Senhor. E uma mulher crente no Senhor não tem perturbação alguma. Não tem medo. Não tem medo das adversidades. Não tem medo dos problemas. Não tem medo das dificuldades. Porque a sua vida está alicerçada em Jesus Cristo. Quero terminar esta reflexão com você nessa noite, fazendo 3 aplicações para nós pensarmos. Primeiro, Pedro aqui não está tratando do marido abusador. Isso tem que ficar muito claro. Acredito que Pedro não concordaria, e não devemos concordar, com nenhum tipo de violência contra a mulher. Nenhum. Essa semana o país teve um caso chocante, que eu não quero particularizar, mas apenas mencioná-lo, que foi o caso dessa menina. Chocou todo mundo. Mas existem muitos e muitos e muitos outros casos que não vêm à mídia. De mulheres que são abusadas. De crianças, mulheres que são abusadas em casa. E nós jamais, como igreja, temos que concordar com isso. Nós vamos ver semana que vem, os homens, espero que vocês voltem, como nós temos que tratar as mulheres. Como? E você vai ver que não tem machismo nenhum e nem feminismo. Mas o que significa ser homem, segundo a vontade de Deus. Exercer a masculinidade. Não devemos nunca como igreja concordar com qualquer tipo de abuso. E você, mulher, não deve concordar com abuso. Você deve procurar os meios para interromper o abuso dentro do seu casamento. E hoje existem leis para isso, existem fóruns adequados para isso, e você tem que buscar o amparo do Estado para acabar com isso. Em segundo lugar, essa palavra de Pedro faz a gente parar para pensar, especialmente as mulheres, quais são os valores que você tem buscado na sua vida como mulher cristã. Porque igualmente naquele tempo a gente hoje vive uma crise entre o ter e o ser. Entre o ter e o ser. Eu quero dizer para você, mulher, que o mais importante não é o que você tem. O mais importante não é se você vai toda semana no salão, se você faz suas unhas, se você usa creme, qual é a roupa de marca, a bolsa que você tem, o sapato. Não. O mais importante na sua vida é você primeiro conhecer a Jesus como seu Salvador. E o mais importante, segundo Pedro, é você ser uma mulher transformada pelo poder da graça de Deus. E o seu marido olhar para você na sua casa
e o seu marido observar o seu procedimento, e através do seu testemunho, Deus tocar o coração dele, se ele ainda não é crente, e ele vir à fé salvadora no Senhor Jesus. Por isso, mulher, nessa noite, busque isso. Busque ser uma mulher segundo o coração de Deus. Peça para o Senhor usar sua vida no seu casamento. Peça para o Senhor trabalhar no seu caráter. Não se deixe, como diz Paulo em Romanos 12, não se deixe amoldar pela nossa cultura. Porque a nossa cultura apenas dá valor ao que é externo, a estética. Volto a dizer, não estou falando que você não pode se arrumar, não. Não é isso não. Mas o seu valor não está nessas coisas. Você não é mais mulher por causa disso. A sua identidade está em Cristo Jesus, não na cultura. E por último, maridos, uma palavra para os homens, para terminar. Agradeça a Deus pela sua esposa. Agradeça a Deus pelas mulheres. Foi Deus quem as criou. As mulheres são presentes de Deus para nós. Sem elas, sem a minha esposa, eu não sei o que eu seria. Agradeça a Deus pela tua esposa, que Deus colocou na sua vida. Valorize ela, ame ela, cuide dela, proteja ela. Se você tem uma esposa que é crente no Senhor Jesus, louve a Deus por isso. Porque além dele te dar uma mulher, ele te deu uma mulher crente que serve a ele. Eu já vi alguém dizendo, isso é a mais pura verdade, que a melhor maneira de um pai ensinar para sua filha ser uma boa esposa é ele amando a mãe dela e tratando ela com todo o amor que Cristo devotou para a sua igreja. As adolescentes, as jovens, precisam dessa referência dentro da sua casa. Por isso você, marido, ame a sua esposa, respeite a sua esposa, proteja a sua esposa. Porque há muitos hoje, muitos filhos que crescem dentro de um lar complicado, onde há abusos, onde esses papéis não são vividos. E muitas crescem dizendo, eu não quero saber de casamento. Eu não quero construir uma família. Porque cresceram num lar desestruturado, onde havia violência, onde havia abuso. O Senhor Jesus pode restaurar a sua casa nessa noite, pode restaurar o seu lar. Ele pega um vaso quebrado e faz dele de novo. Ele tem graça e misericórdia. Que você possa pedir isso a Ele nessa noite. Transformar a sua vida. Transformar o seu lar. Fazer de você uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher sábia. Instrumento do Senhor na vida do seu lar. Na vida do seu esposo e dos seus filhos. Para a glória de Jesus. Amém?